Você sabe o que é a inflação? Sabe como que ela afeta as suas finanças e como você pode fazer para se proteger dela? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bora lá! Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou planejador financeiro pessoal e empresarial, também sou diretor aqui da CRK e criador do canal Cadu Finanças, um canal que te ajuda a organizar as suas finanças de um jeito prático, simples e muito eficaz. Então, se você quer ganhar muito dinheiro na sua vida, se inscreve aqui no nosso canal e já deixa o seu like nesse vídeo, porque tem um boato por aí dizendo que quem não deixar o like vai ficar pobre por 10 anos. Então, se você não quer isso para sua vida, esse é o momento. Clica aqui no joinha, se inscreve no canal porque nós estamos no começo e a sua inscrição é muito importante. Mas, sem mais delongas, você já deve ter percebido que quando você vai no supermercado, por exemplo, com R$100, você compra uma quantidade de produtos que é menor do que você compraria com os mesmos R$100 se você fosse nesse mesmo estabelecimento. E se você for com esses mesmos R$100 daqui a um ano, você vai conseguir comprar ainda menos coisas do que você compra hoje. Por exemplo, você vai notar que o tomate está mais caro, assim como o arroz, o feijão, o macarrão, o peixe, o ovo, o frango, a carne, os produtos de higiene e limpeza, enfim. Os produtos em geral ficam mais caros na medida em que o tempo vai passando. Você sai do supermercado, por exemplo, vai numa loja de material de construção e percebe exatamente a mesma coisa. E aí você percebe também que andar de ônibus está mais caro, andar de carro próprio está mais caro e até mesmo andar de Uber. Ou seja, esse é exatamente o efeito da inflação na nossa economia. Inflação nada mais é do que um aumento generalizado de todos os produtos que nós temos disponíveis, desde gêneros alimentícios até gastos com moradia, vestuário, enfim, gastos de um modo geral. E não apenas um gasto específico. Então, se você for, por exemplo, no supermercado e verificar que o tomate está mais caro do que estava no mês anterior, não necessariamente é uma inflação. Pode ser apenas um problema na safra do tomate em específico que faz com que a quantidade de produto disponível no mercado seja menor, e aí, consequentemente, o preço acaba oscilando para cima. A inflação é um aumento generalizado de todos os produtos que nós temos disponíveis. E como é que nós medimos o quanto esses produtos estão ficando mais caros? Bom, nós fazemos isso por meio de alguns índices. O IBGE, por exemplo, calcula o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, onde ele pega uma cesta com muitos produtos, ele pega desde gastos com alimentos, moradia, saúde, educação, vestuário, enfim, ele pega uma cesta com muitos produtos e verifica como que foi o comportamento dos preços desses itens em um determinado período de tempo. E com isso ele faz uma média aritmética. Então, se os gastos com moradia e alimentação, por exemplo, subiram 10% e os gastos com vestuário, por exemplo, diminuíram 5% no seu valor, na média, eles subiram apenas 5%, beleza? É mais ou menos assim que é feito o cálculo de forma bem simplificada para você entender. Mas, agora que você sabe o que é inflação e como é que ela é medida, vamos entender então como é que a inflação ela surge na nossa economia. Ela pode surgir de várias formas. Uma delas é pela lei de oferta e demanda, que é a principal delas. Vocês vão ver que nós vamos falar muito sobre ela por aqui. A lei de oferta e demanda, ela diz o seguinte: quando um produto está em muita demanda, ou seja, ele é muito procurado, mas ele não tem tanta oferta assim, proporcionalmente àquela procura que ele está tendo, esse item tende a ficar mais caro. É o que acontece, por exemplo, com o ouro. O ouro no nosso planeta ele é escasso, ele tem uma quantidade finita de ouro para ser produzido ou para ser garimpado. Entretanto, a procura pelo ouro ela é muito grande. Isso faz com que o ouro seja um ativo de muito valor, por conta justamente da procura frente à quantidade escassa. E quando nós temos uma demanda muito alta por algum produto na nossa economia, como por exemplo o frango, e a oferta por ele acaba sendo pequena, nós temos um aumento no preço desse item. Então é exatamente por isso que o preço do tomate, do frango, do leite acaba subindo muito quando eles têm algum problema na sua safra, porque a oferta dele disponível no mercado acaba sendo menor. Entretanto, a demanda não diminui, porque são itens de primeira necessidade. Sendo assim, o valor acaba sendo corrigido para cima, ou seja, acaba tendo um encarecimento desses produtos. A segunda forma de termos inflação é por meio dos custos. Como é que funciona o preço de venda de um produto ou de um serviço quando um empreendedor está ofertando ali? É basicamente o preço de custo mais a sua margem de lucro é igual ao preço final. Quando um produtor ele tem, por exemplo, R$5 de custo e ele quer lucrar exatamente os R$5 com a venda desse produto, ele vai fazer R$5 de custo mais R$5 de margem, o preço de venda vai ser igual a R$10. Grosseiramente falando, é mais ou menos assim que funciona. Entretanto, se o custo do produto, por exemplo, subir para R$6 agora, se o preço continuar a R$10, esse produtor não vai mais ter os 100% de lucro, né? Ele não vai lucrar exatamente o valor do custo dele, e sim vai lucrar menos, então porque ele vai começar a lucrar R$4.
Para ele conseguir lucrar exatamente 100% frente ao custo dele, ou seja, R$ 6, ele vai precisar corrigir esse preço para R$ 12. E agora o produto não custa mais 10, e sim R$ 12. Então, quando nós temos um custo muito mais alto para produzir um alimento ou prestar um serviço, o preço final dele, para o consumidor final, acaba aumentando também. Então, se nós temos, por exemplo, um combustível aumentando, muitos produtos e muitos serviços dependem dele para ser produzidos ou para ser prestados. Sendo assim, de um modo geral, todos os produtos e serviços que dependem de um combustível para ser transportado ou para ser prestado vão subir de preço, ou seja, a inflação vai aumentar mais uma vez. Nós temos também a inflação inercial, nós podemos dizer assim, que é aquela inflação que ocorre apenas pelo medo que as pessoas têm de um determinado item faltar, que foi o que aconteceu, por exemplo, na pandemia com o álcool em gel. O simples medo que as pessoas tinham de não ter álcool em gel disponível em sua casa fez com que houvesse uma correria nos supermercados e nas farmácias para comprar esse item, o que fez com que o preço disparasse, porque a demanda por ele aumentou muito, porém a oferta se manteve exatamente a mesma, o que fez com que, de novo, a inflação acontecesse. E por último, nós temos a inflação por oferta monetária, que é justamente quanto mais pessoas tiverem dinheiro para comprar um determinado item, a procura por ele vai aumentar, ou seja, a demanda por ele vai subir, porém a oferta por ele provavelmente tende a não acompanhar esse aumento da demanda. Sendo assim, as pessoas vão ficar mais dispostas a pagar mais caro por ele e o preço também tende a subir. Basicamente, a lei de oferta e demanda é que vai comandando ali a inflação não só no Brasil, mas em toda a nossa sociedade capitalista. Mas, apesar de os itens ficarem mais caros na medida em que o tempo vai passando, se engana muito quem pensa que a inflação é algo muito ruim para a nossa economia. Muito pelo contrário. A inflação é sinal de que a nossa população está consumindo. Se a população está consumindo, significa que ela tem condição para isso. Então, significa que as pessoas estão produzindo, estão tendo recursos para aí sim consumir. O problema é quando a inflação ela acontece de forma desordenada, desenfreada, e aí gera um caos financeiro, que é exatamente o que acontecia aqui no Brasil, lá nos anos de 80 e 90, onde os produtos subiam de preço muito rápido, no mesmo dia. De manhã eles estavam um preço, de tarde ficavam mais caros do que eram de manhã, de noite ficavam mais caros do que estavam de tarde, e no dia seguinte custavam mais caros do que custavam no dia anterior. Isso é algo muito complicado. Isso é uma inflação extremamente desenfreada e desorganizada, o que causa muito prejuízo para a nossa economia e também, claro, para as nossas finanças pessoais. E quem é que mais sofre com a inflação? Certamente o mais pobre. Isso porque, lembra que eu falei que o IPCA, que é o índice oficial da inflação aqui no nosso país, ele é medido pelo IBGE, só que ele é uma média dos produtos que tem naquela cesta? Pensa no seguinte, imagina você que é pobre. Você provavelmente gasta 80%, 90% ali do seu salário, basicamente com moradia e alimentação. Então, significa dizer que se esses itens subirem 10%, você vai passar a gastar 100% do seu salário com esses itens, beleza? Agora, uma pessoa mais rica, ela tem um pouco mais de margem para gastar. Certamente ela não gasta 80%, 90% do salário dela com alimentação e moradia. Sendo assim, ela tem uma margem maior para gastar com outras coisas. Se os gastos com alimentação e moradia subirem 10%, não vão fazer tanta diferença assim no orçamento dela, porque estava sobrando mais dinheiro para ela destinar para essas outras áreas. Ou seja, quem é mais pobre sofre muito mais com a inflação do que quem é rico. Mas aí você pode me dizer o seguinte, beleza, Cadu, mas o meu salário todos os anos é reajustado pela inflação. Sendo assim, eu não fico mais pobre ou eu não perco meu poder de compra. É aí que você se engana. Isso porque, imagina o seguinte, quem é pobre, como eu falei anteriormente, gasta a maior parte do seu salário com alimentação e moradia. E como eu também já disse anteriormente, o IPCA, que é o índice que mede a inflação, é uma média dos produtos e serviços que nós temos no Brasil. Só que normalmente, quais são os produtos que ficam mais caros na medida que o tempo vai passando? Os itens de primeira necessidade, alimentação e moradia. Então imagina que os gastos com alimentação e moradia subiram 25% dentro de um determinado período de tempo, e os gastos com passagens aéreas e vestuários desceu 20%. Na média, perceba que esses produtos subiram 5%. Só que os produtos que você mais utiliza, que são alimentação e moradia, subiram 25%. Dessa forma, a sua inflação foi de 25%. Já aquelas pessoas que consomem passagens aéreas e vestuário com uma maior frequência, não tiveram esse impacto tão grande quanto você teve. Então perceba como mesmo quando o seu salário ele é reajustado pela inflação, você ainda assim pode ficar mais pobre na medida em que o tempo vai passando. E a gente começa a entender que essa é uma das grandes consequências negativas da inflação, que é justamente a perda do seu poder de compra, a desvalorização do seu dinheiro, o seu empobrecimento na medida em que o tempo vai passando.
E isso vai causando uma desorganização financeira, porque se você gasta 80% da sua renda com alimentação e moradia e outros 20% com o seu lazer, por exemplo, na medida em que esses alimentos e moradia forem aumentando de preço e agora eles consomem, por exemplo, 90%, você só tem 10% para gastar com os seus hobbies. E se você quiser continuar gastando 20%, você vai estar gastando mais do que você ganha. E aí é uma questão de tempo para que você se torne uma pessoa endividada, porque essa desorganização na sua vida financeira certamente vai te causar prejuízo. E aí as dívidas vão começar a fazer parte do seu dia a dia. E quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu falo muito sobre isso. As nossas finanças têm uma relação muito forte com a nossa parte psicológica, a nossa saúde mental. Quando nós estamos endividados, nós nos tornamos pessoas muito mais estressadas, muito mais ansiosas. E aí é questão de tempo para outros problemas começarem a aparecer, como problemas de sono e assim sucessivamente. Então perceba como uma simples desorganização financeira pode causar um grande estrago na sua saúde mental e assim no seu rendimento de um modo geral. E como é que eu faço então, Cadu, para me proteger dessa inflação e para não ter esse problema tão grande nas minhas finanças? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é acompanhar as suas finanças muito de perto, ter uma revisão contínua de tudo aquilo que você gasta. Se você for no supermercado nesse mês, comprou 20 itens e percebeu que você gastou 5% a mais do que você gastou no mês passado, significa dizer que esses produtos eles sofreram uma oscilação de preço. Ou seja, uma parte maior da sua renda está sendo comprometida para que você compre esses itens. E é muito provável que esse reajuste faça diferença em uma outra área da sua vida ou em um outro gasto que você tem. Sendo assim, se você não acompanhar de perto, é muito provável que você passe a gastar mais do que você ganha, o que é um grande problema para as nossas finanças. Porque se você gasta mais do que você ganha, certamente em algum momento você vai se tornar uma pessoa endividada. Não tem jeito. Você vai precisar ter muita organização para conseguir pelo menos começar a se proteger da inflação. E além de gastar menos do que você ganha, todos os meses você precisa guardar pelo menos uma parte do seu salário ali para se proteger dos imprevistos e desse encarecimento que os produtos vão tendo com o passar do tempo. A sua reserva financeira vai ser fundamental para te ajudar a passar por isso. Mas, se você já está gastando mais do que você ganha e não tem mais como economizar, não tem jeito. Você vai precisar fazer uma renda extra aí para complementar a sua renda e conseguir arcar com esse aumento dos produtos, porque eles vão continuar aumentando você querendo ou não. E aí a questão é, o que você vai fazer com isso? Então, se você já percebeu que a sua renda não está sendo capaz de arcar com os seus gastos essenciais e não tem como cortar, você começa a fazer uma renda extra. Você pode usar a sua criatividade para conseguir achar maneiras de conseguir ter um dinheiro a mais aí na sua renda, porque se você não fizer isso, não vai ter muito o que fazer não, tá? E para quem já está investindo aí e quiser se proteger da inflação, eu te aconselho fortemente a procurar aqueles investimentos que são reajustados pela inflação, como por exemplo o Tesouro IPCA. Ele tem esse nome porque justamente ele corrige o valor dos seus investimentos pela inflação. Então, independente de quanto a inflação seja no período, o seu dinheiro vai ser corrigido com base nela. Sendo assim, você não vai perder o seu poder de compra daquele dinheiro que está investido. Essa é uma ótima opção para quem tem paciência e não tem pressa para utilizar aquele dinheiro que está investido. E a última forma de você se proteger da inflação é por meio do planejamento financeiro. Não tem jeito, se você quer ter uma vida financeira organizada, o planejamento financeiro é essencial para isso. E se você quiser saber como você pode fazer isso, clica no link que está aqui abaixo, conheça a CRK, que é a minha empresa de planejamento financeiro pessoal e empresarial. Veja como funciona o nosso planejamento financeiro, tanto para pessoa física quanto para empresas. Preencha o formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você para agendar uma reunião gratuita e te mostrar na prática como o nosso planejamento financeiro pode te ajudar a mudar de vida e ter uma vida financeira muito mais organizada e sem dor de cabeça. Clica aqui no link, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo e se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te responder pessoalmente. E eu volto em breve com mais conteúdo de altíssima qualidade para você conseguir gerir essas finanças de um jeito muito simples e eficaz. Até lá!